Olá, amigos, mais uma vez, Deus abençoe todos vocês. Vamos realizar a oração da noite de sábado. Antes, porém, de nós realizarmos a oração da noite de sábado, nós iremos ler mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E dessa vez vai ser o livro, capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde nós estamos procurando trazer todos vocês para essa igreja primitiva. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, então você volta aos tempos primitivos, a igreja da era dos apóstolos, a igreja da época dos apóstolos. Porque foi assim, o Senhor Jesus, ele veio e ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai, rogou o Pai o Consolador, e o Consolador veio no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então ali começou a igreja. Então a partir dali é a igreja do Senhor sendo guiada pelo Espírito de Deus. É um novo povo que é formado, é um povo a partir de Cristo, é um povo a partir de Jesus, um povo que vai crer como Jesus creu, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. É um povo diferente. Então, nós nos dias de hoje, no final dos tempos, em 2024 depois de Cristo, no ano, olhe, 2024 anos depois de Cristo. A gente tem que retornar, voltar a esses princípios da igreja no início, para não ficar com partidarismo, para não ficar com a igreja do Senhor fragmentada. Uns ficam, defendendo placas de igreja, defendendo instituições, defendendo dogmas, defendendo interpretações, ao passo interpretações teológicas, ao passo que nós devemos defender é o reino de Deus. É o reino de Deus, tudo está focado no reino de Deus, não é placa de igreja, não é denominação, não é religião, é o reino de Deus. Era assim que esse povo vivia na igreja primitiva. Eles não viviam discutindo sobre a minha igreja é melhor, a minha igreja tem mais gente, a minha igreja é mais abençoada, a minha igreja. Não existe a minha igreja. O que existe é a igreja de Cristo. E todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Temos que fazer parte da igreja de Cristo. Então vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos para vermos o que estava acontecendo justamente nesse período, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E depois nós iremos ler, nós iremos orar, tá bom? Depois da leitura, vamos orar. Então está aqui, ó, Pedro e João são presos. Enquanto eles estavam falando ao povo sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha quem que veio. Tudo religioso, ó. Enquanto ele estava falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, quer dizer, o responsável da segurança do templo, e os saduceus. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você entende que é isso que tem que ser anunciado para as pessoas? É de que todos em Cristo vão ressuscitar. Então, eles estavam falando sobre a ressurreição. Deitaram mão neles, aqui, ó. O que é deitar a mão neles? E os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Quer dizer, colocaram a mão neles
prenderam eles. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Interessante que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos se elevou o número para quase 3.000. Agora aqui no capítulo 4 para 5.000. Então no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, se elevou para 3.000. No capítulo 3, cresceu a igreja e agora está quase 5.000 pessoas. No dia seguinte, versículo 5 aqui, ó. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem de sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja ele conhecido de vós todos e do todo o povo de Israel, em que o nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse nome está aqui, este aqui são diante de vós. É esse nome. Em outras palavras, nós estamos fazendo tudo isso em nome de Jesus. E o interessante é que o tempo todo eles estão dizendo: a quem vocês crucificaram. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Versículo 13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que havia estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que de ora em diante não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque estava glorificando a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que lhe operara essa cura milagrosa. E solto eles, foram para os seus irmãos, seus colegas, seus companheiros, e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra e tudo quanto neles há,
que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça, pois não havia neles necessitados algum, porquanto todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer filho da consolação, de consolação, levita e natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, você vê como que estava vivendo a igreja primitiva aqui no capítulo 4. A gente vê que pelo fato deles estarem pregando a ressurreição, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e pregando sobre a ressurreição, como é obrigação minha e obrigação nossa, a gente pregar sobre a ressurreição. Isso é muito importante a gente mostrar para as pessoas de que nós vamos morrer um dia, mas um dia também nós vamos ressuscitar. E se nós estivermos em Cristo Jesus, obedecendo a palavra do Senhor, nós vamos ressuscitar em Cristo para a vida eterna. Então isso é importante. Você tem visto os pregadores pregando, no geral, pregando sobre todas essas coisas? A gente vê pregando sobre prosperidade, a gente vê pregando sobre uma vida melhor aqui nessa terra, mas a gente não tem visto. Que é importante, você vai ter essa vida abundante. Jesus prometeu vida com abundante. Ele quer que você viva essa vida. Mas isso não é uma prioridade, porque as coisas desse mundo aqui vão passar. Prioridade para Deus é a gente ter a consciência de que nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar em Cristo e vamos viver eternamente com o Senhor. O povo tem que ter consciência disso. Você, amigo, tem que ter consciência disso. Aqui nesse canal nós estamos pregando, nós temos trazido para você essa consciência do reino de Deus, não de uma religião, não de uma placa de uma instituição. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Esse é momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, na Sua santa presença, nós entramos
Depois de lermos aqui o livro, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos pregavam com intrepidez a ressurreição. Meu Deus, abençoe a nossa vida para que nós possamos ter consciência. Abençoe o nosso entendimento, ó Pai, para que a gente não venha fracassar, não venha se enfraquecer nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, meu Pai. Meu Deus, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, era uma igreja que vivia pela fé, uma igreja que vivia debaixo de perseguição, não podia pregar livremente, não podia pronunciar o nome do Senhor Jesus publicamente. E se acontecesse um milagre, como aconteceu o milagre do homem que era aleijado, paralítico, e ele foi curado, e foi motivo dos apóstolos e dos discípulos e da igreja ser perseguida, ao ponto de serem levados presos. Meu Deus, meu Pai, dai-nos o Teu Espírito para que nós possamos, como a igreja primitiva, como a igreja do Senhor que permaneceu firme, mesmo diante perseguições, mesmo diante mortes, sangue derramado, e a igreja permanecia fiel ao Senhor, porque eles tinham certeza da ressurreição. Por que nós não tememos a morte? Por que nós não tememos, meu Deus, as trevas, o diabo, o mundo? Porque nós cremos na ressurreição. Nós somos filhos da ressurreição. Nós não somos filhos da reencarnação. Não. Nós somos descendentes da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. E se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar. Por esta razão, meu Pai, nós buscamos a Sua plenitude, o Teu poder, o Teu Espírito para a nossa vida, para que nós também venhamos viver pela fé. Não se preocupar em acumular riquezas nesta vida, neste mundo, que essas riquezas vão ficar aqui, mas que a gente venha ter a principal preocupação de acumular riqueza celestial, que é a sabedoria, que é o temor do Senhor, o amor do Senhor, que é o perdão do Senhor. Meu Deus, eu quero abençoar esta noite de sábado na vida desta pessoa que ora comigo. Essa pessoa que ora comigo, ó Deus, junto com a sua casa, com a sua família, eu quero ministrar a bênção, a paz, o amor, a união, a felicidade, a prosperidade, a cura, a saúde, a bênção de Deus sobre esta vida, sobre esta família. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero abençoar também, ó Deus, estas pessoas que estão mantendo esse canal no ar. Eu quero abençoar também, meu Deus, estas pessoas que estão mantendo esse ministério, ó Deus. Dizimistas e ofertantes que estão sustentando com seus dízimos, então faça-os prosperar, ó Pai, em nome de Jesus. Devolva para eles em saúde, devolva para cada um, meu Deus, em abundância. Abundância de prosperidade, tanto na vida espiritual, no casamento, na família e em todos os sentidos. A Bíblia mostra de que o povo de Israel, quando cumpria as festas, quando praticava as festas no Velho Testamento, na Velha Aliança, havia prosperidade sobre Israel. Assim também, ó Deus, essa pessoa que presta contas ao Senhor com a sua fidelidade, com a sua obediência, Senhor. Essa pessoa que ama o Senhor sobre todas as coisas, ama o seu próximo como a si mesmo, essa pessoa que adora o Senhor em espírito e em verdade, essa pessoa que é fiel ao Senhor nos seus dízimos, nos seus votos,
essa pessoa que cumpre a tua palavra. Meu Deus, abençoe, faça-o prosperar, faça-o ser feliz, Pai, na sua casa com a sua família. E esse que não tem tido força, meu Deus, para obedecer, esse que não tem tido, meu Pai, disposição, ânimo, coragem, meu Deus, para passar por cima das tentações, dos obstáculos, das dificuldades, esse que ainda está tendo prazer com as coisas do mundo, com as festas pagãs, tem mais prazer com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Abençoe a vida dele, ó Pai. Todas essas pessoas que estão participando desta oração, seja pelo canal É Tempo de Oração, seja no link, no grupo de WhatsApp, meu Deus, nós abençoamos em o nome de Jesus. Vamos todos juntos orar ao Pai Nosso, confirmando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família nesse momento. Juntos oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é a honra, é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Respira fundo, respire a paz, respire a vida e procure compartilhar. Procure compartilhar com outras pessoas essa bênção, esse link, esse vídeo. Mande para o grupo de família, de amigos, de pessoas, para que também participe desta oração, dessa leitura bíblica e seja também abençoado. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o canal, que têm abençoado o canal. Em nome de Jesus, está aqui o número do Pix. Se você quiser ajudar o canal, essa é a chave do Pix. É tempo de oração, outlook.com.br, sem acento, está aqui. É um e-mail, e nesse e-mail aqui é o Pix. Por enquanto vai estar no nome de alguém que faz parte da associação. Seja fiel a Deus, seus dízimos, suas ofertas, suas doações. E que Deus abençoe todos vocês, pois a gente tem procurado investir no reino de Deus, para a propagação do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Você que nos acompanha aqui todos os dias, você tem visto isso, que a gente não tem perdido tempo com outras coisas, senão em trazer a leitura bíblica, o ensinamento bíblico, as orações, a orientação. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo.